Hoje estamos compartilhando nossas seleções dos 10 principais deuses egípcios. Nesta lista, nossa atenção se volta exclusivamente para a mitologia egípcia, excluindo assim, faraós. 10º lugar. Sobek. Uma divindade com características de crocodilo. Os adoradores deste deus eram facilmente identificados pela representação de uma cabeça de crocodilo. Esta antiga divindade egípcia era venerada por oferecer proteção contra os perigos do rio Nilo. Embora Sobek tenha sido originalmente reconhecido como um dos criadores do rio, e possivelmente até do mundo, ele é principalmente associado à fertilidade, ao poder militar e à realeza faraônica. Os antigos egípcios eram conhecidos por mumificar crocodilos na esperança de receber cuidados especiais de Sobek na vida após a morte. Embora não fosse o deus mais pacífico, ele era sem dúvida um dos mais reverenciados na mitologia egípcia. Às vezes, Sobek é mencionado como uma extensão tanto de Horus quanto de Ra, dependendo das diferentes interpretações e épocas da história egípcia. 9º lugar. Thoth. O sábio senhor da palavra sagrada é uma figura profundamente reverenciada na mitologia egípcia. Reconhecido por sua natureza serena e ponderada, Thoth inicialmente desempenhava o papel de uma divindade lunar, mas com o tempo foi elevado ao status de arquiteto do próprio universo. Além disso, ele era considerado o mediador supremo entre o bem e o mal, desempenhando um papel crucial na orientação dos egípcios através da educação, e sendo até mesmo creditado com a invenção da escrita. Sua representação multifacetada, muitas vezes retratada com a cabeça de um íbis ou babuíno, inspirou a deslumbrante arte egípcia que continua a fascinar o mundo. Thoth personificava a maestria na manutenção do universo, e aqueles que o veneravam admiravam a aparente facilidade com que ele executava essa tarefa colossal. Ele próprio descreveu sua grandiosidade ao afirmar: "Eu vi o mundo ser criado a partir de areia e água. Contenho toda a sabedoria do universo." Sua influência e importância na cultura egípcia são inegáveis, deixando um legado duradouro que atravessa as eras. 8º lugar. Geb, o deus da terra, é uma figura única e enigmática na mitologia egípcia. Ele é reconhecido como o pai das serpentes e é conhecido por sua risada estrondosa, que se acreditava ser a causa de terremotos, enquanto suas lágrimas enchiam os oceanos da terra. Embora ocasionalmente associado ao divino ganso, e em certas tradições considerado parcialmente responsável pelo nascimento do mundo a partir de um ovo, Geb é principalmente reconhecido por sua influência sobre a vegetação ao longo do rio Nilo e por seu domínio sobre a região de Túnis. Acima de tudo, Geb tinha o poder de determinar o destino dos mortos, decidindo quem ascenderia aos céus e quem permaneceria na terra, atormentado pela culpa. Ele desempenhava o papel de facilitador, mas também era considerado uma figura perigosa, capaz de abalar profundamente o mundo do Antigo Egito. Em suas próprias palavras, um gigante andante, paciente, deliberado e inabalável. Ele é Geb, o deus da terra. Sua presença na mitologia egípcia representa a interconexão entre o mundo natural e sobrenatural, tornando-o uma divindade de grande importância. 7º lugar. Sete, um dos filhos de Geb. Este deus egípcio ganhou fama por sua natureza violenta, tendo, de fato, desmembrado seu próprio irmão, Osíris. Sete frequentemente se envolveu em conflitos acalorados com Osíris e seu filho Horus, dando origem a uma das histórias mais icônicas da mitologia egípcia. No desfecho, Sete consolidou seu domínio sobre os desertos egípcios, complementando o controle de Horus sobre as terras férteis. De acordo com diversas fontes da mitologia egípcia, Sete era frequentemente retratado como um deus associado à violência e ao caos, em contraste com a ordem e a estabilidade personificadas por Horus. Sua complexa relação com Horus incluiu traições e disputas pelo trono do Egito, tornando-o uma figura intrigante e muitas vezes vilificada no panteão egípcio. No entanto, Sete também era considerado protetor contra ameaças no deserto e desempenhava um papel na manutenção do equilíbrio cósmico, apesar de sua reputação sombria. Suas próprias palavras: "Eu mostrei misericórdia. Não vou cometer esse erro novamente." No fim do dia proverbial, o deserto vermelho pertencia a Sete, refletem a dualidade de sua personalidade e importância na mitologia egípcia. 6º lugar. Horus, uma figura proeminente no mito de Osíris, é amplamente reverenciado na mitologia egípcia. Ele é conhecido como o deus do céu, da guerra e da caça, frequentemente retratado com sua icônica cabeça de falcão.
Os faraós egípcios eram considerados a encarnação humana de Horus, solidificando assim sua profunda importância na mitologia e cultura do Egito Antigo. O legado duradouro de Horus é exemplificado pela grande esfinge, que em algumas interpretações é vista como uma manifestação de Horus, simbolizando o sol nascente. Ao longo da história egípcia, Horus desempenhou diversas formas e papéis, mas sua característica principal é a de uma divindade solar e o filho de Ísis e Osíris, o que o coloca em uma posição de rivalidade com Sete. Suas palavras, "Eu olhei para você, claro que olhei", refletem sua conexão com o olho de Horus, um poderoso símbolo egípcio de proteção e poder. Horus é uma figura icônica e multifacetada na mitologia egípcia, representando a complexa interconexão entre o céu, a guerra e a proteção em sua divina persona. Quinto lugar, Ísis. Ela é uma figura atemporal que dedicou a eternidade à busca pelas partes desmembradas de seu marido, Osíris. Ao longo do tempo, essa deusa egípcia foi associada a diversos nomes e atribuições, mas o mito de Ísis permanece imortal, principalmente devido ao seu vínculo com Horus. Esse relacionamento entre mãe e filho, que provavelmente influenciou a iconografia cristã de Maria e Jesus, enfatiza a importância da maternidade na vida dos faraós, pois Ísis era vista como a personificação do trono. A mitologia egípcia frequentemente relacionava a inundação do rio Nilo às lágrimas derramadas por Ísis por seu irmão e marido assassinado, Osíris. Juntamente com as deusas Hathor e Mut, Ísis é uma das divindades femininas mais reverenciadas da mitologia egípcia. Suas palavras, o símbolo egípcio da vida. "Eu o destinei a você. O que de bom poderia ter feito aquele antigo encanto?" Enfatizam sua ligação com os mistérios da vida e da morte, e sua influência perdura na cultura egípcia, onde é considerada uma protetora e símbolo de renascimento. Suas histórias e atribuições variadas ao longo do tempo a tornam uma figura verdadeiramente atemporal no panteão egípcio. Quarto lugar, Anubis. Nesta representação, vemos o deus Anubis desempenhando o papel de condutor do barco de Ra em sua jornada em direção ao submundo. Embora existam poucas referências a este deus na mitologia egípcia clássica, seu nome remonta ao Antigo Reino, por volta de 2600 a.C., e ele era frequentemente representado em artefatos e inscrições desse período. Segundo Plutarco, Anubis era considerado o filho adotivo de Ísis e desempenhava um papel fundamental na proteção dos indivíduos em sua jornada após a morte. Anubis é tradicionalmente representado com uma cabeça de canídeo, assemelhando-se a um chacal ou lobo. Ele detinha a autoridade final sobre a passagem dos mortos para o submundo. Quando alguém falecia, passava por uma cerimônia na qual era apresentado a Osíris e a um painel de juízes. Diante deles, uma grande balança era usada para pesar o coração da pessoa em relação à pena de Maat, a deusa da verdade. Anubis frequentemente desempenhava o papel de pesar a alma e orientá-la em direção ao destino eterno apropriado. Além disso, Anubis estava intrinsecamente ligado ao processo de embalsamamento e mumificação, uma vez que sua imagem de chacal ou lobo evocava a ideia de proteger e guiar os mortos em sua jornada pós-morte. Sua função era crucial para garantir uma passagem segura para o além. Em suas palavras, "É a cabeça de um cachorro ou é um demônio?" Na verdade, é a cabeça de um chacal. Ele é Anubis, o guardião egípcio e protetor dos mortos. Essa figura desempenhou um papel fundamental na mitologia e nos rituais funerários do Egito Antigo, garantindo que os falecidos encontrassem seu caminho com segurança na vida após a morte. Terceiro lugar, Ra. Este deus é frequentemente retratado com a cabeça de um falcão, às vezes erroneamente identificada como a de um periquito. Ra é frequentemente referido como a divindade central da religião egípcia, exercendo uma influência significativa a partir da Quinta Dinastia em diante. De fato, o famoso Vale dos Reis é ocasionalmente descrito como uma representação dos raios de luz de Ra. Considerado o suposto progenitor dos deuses, Ra eventualmente se fundiu com a divindade conhecida como Amon-Ra, cuja arte frequentemente o relaciona com Horus e Osíris. Esse deus solar, que também estava associado ao submundo e talvez até ao universo, fez uma aparição notável no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, dirigido por Steven Spielberg, tornando-se uma das razões pelas quais ele é lembrado nos dias de hoje. Como disse Ra, não é construído na escala dos homens, é construído na escala dos deuses. De um deus, um homem Ra, o deus do sol. Segundo lugar, Osíris.
Considerado o guardião da vida, foi o amado governante das terras fertilizadas pelo rio Nilo. Ele era o companheiro de Ísis e o pai de Horus, desempenhando um papel central no mito de Osíris. Conforme a narrativa, Osíris encontrou a morte pelas mãos de seu próprio irmão, apenas para ser restaurado à vida por Ísis, e posteriormente, gerar Horus. Em essência, esse ciclo de eventos levou Osíris a se tornar o deus dos mortos, guiando os faraós após suas mortes em uma jornada repleta de encantamentos e desafios. Além disso, conta-se que Osíris encerrou a prática do canibalismo e, ao fazê-lo, restaurou a vida ao povo egípcio, conduzindo-os a uma era de agricultura e prosperidade. Como afirmou Osíris, todos são bem-vindos à vida após a morte. Este é o meu legado. A história de Osíris é uma das mais icônicas e reverenciadas da mitologia egípcia, simbolizando a ressurreição, a renovação e a passagem da vida para a morte e, por fim, para a vida após a morte. Primeiro lugar, Amon-Ra. Inicialmente conhecido como o Oculto e associado à criatividade, o rei dos deuses, chamado Amon, governava a cidade de Tebas por volta do século 21 a.C. Considerado o criador não apenas de si mesmo, mas de toda a existência subsequente, sua influência terrena era representada por uma rocha lunar, resultado da fusão entre o deus do sol e uma divindade invisível que os gregos associavam a Zeus. Amon-Ra desempenhava um papel dominante nas vidas diárias dos egípcios, proporcionando-lhes um senso de calma e significado pessoal em suas práticas tanto terrenas quanto espirituais. Sua influência estendia-se a todas as esferas da vida egípcia, incluindo a política, a religião e a cultura. Ele era frequentemente representado como um deus com cabeça de falcão, simbolizando a força e a majestade do sol. Sua fusão com a divindade invisível, frequentemente associada a Zeus pelos gregos, tornou-o uma figura ainda mais poderosa, unindo o domínio do sol e do céu. Quando se trata de Amon-Ra como o deus supremo, essa é uma questão complexa na mitologia egípcia, já que o panteão egípcio era rico e multifacetado, com muitos deuses e deusas desempenhando papéis vitais. No entanto, Amon-Ra certamente ocupava uma posição de destaque, e era visto como uma figura influente e protetora em todas as fases da vida egípcia, desde o nascimento até a morte. Sua reverência duradoura é um testemunho de sua importância na mitologia e na cultura do Antigo Egito. Você concorda com nossa lista? Se não, deixe nos comentários como seria o top 10 para você. Agradecemos pelo seu tempo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado.